Sejam bem-vindos ao estúdio AgriNews Play. Estamos mais uma vez em Chapecó, nessa parceria com o Núcleo Vet, dessa vez a 14ª edição do Simpósio Brasil Sul de Bovinos de Leite. Eu estou com um mineiro para a gente falar de bovinos de leite, não podia ser diferente. O professor Frederico, estreante aqui, né, professor, no evento? Com certeza, estreante, primeiro evento, né? Já primeiro evento como congressista, como palestrante, fico muito feliz. O professor doutor Frederico Márcio Correia Vieira é professor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, do campus de Dois Vizinhos. Possui doutorado na área de ambiência animal, bem-estar animal e zootecnia de precisão. E a palestra dele foi Do clima ao conforto, como a ambiência impacta vacas e produtividade. Para a gente começar bem essa conversa, eu queria te fazer uma pergunta. Quais erros de ambiência você ainda encontra com frequência, inclusive entre técnicos experientes do setor, e por que eles passam batido? Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite, um abraço para os seguidores do NutriNews. Bom, de fato, a ambiência, embora pode parecer óbvio nesses tempos de aquecimento global, mas há muitos descuidos. Nós vamos verificar, por exemplo, em propriedades rurais a pasto, animais sem sombra em pleno pasto. Às vezes dentro dos galpões com um dimensionamento de ventiladores errado, poucos ventiladores e, pasmem, até mesmo ventiladores desligados. Tudo isso porque nós colocamos-nos como uma referência, né, de sensibilidade térmica, quando na realidade é o animal. Pensamos muito em resfriar o ambiente e acabamos esquecendo do principal, que é resfriar o animal com qualidade e quantidade. Por isso que acaba tendo essas falhas na área de ambiência. Você estava falando aqui da questão de resfriar o ambiente ou o animal, né? Quais sinais práticos que a gente observa para saber aonde que a gente deve agir? É no ambiente ou é no animal? O primeiro sinal básico que nós temos que observar é se o animal está ofegando ou não. Ofegando é aquela respiração acelerada, pesada, que o animal está com a boca entreaberta, né, evidenciando desconforto térmico. Outro componente importante visual que nós podemos enxergar é o próprio comportamento de ficar em pé e deitado. Nós sabemos pela ciência que vacas que passam mais tempo deitado demonstram mais conforto térmico. Então, se nós começarmos a ver uma proporção de vacas em pé maior do que as vacas deitadas, isso é um sinal já, um alerta operacional que nós devemos agir. Então, por isso, o sistema ele não tem que ser programado somente nos parâmetros térmicos do ambiente, mas sim em aspectos visuais e fisiológicos que também possam nos dar um indicativo que o animal está em desconforto térmico. E quando que eu sei que eu devo agir sobre o espaço, a ambiência do espaço, ou sobre um resfriamento do animal com aspersão ou mais vento? Como que eu diferencio? Primeiro lugar, que há um mantra na ambiência, que é que a melhor forma de climatizar ambientes com animais de grande porte, com vacas, por exemplo, de alta produção, é o resfriamento evaporativo. Então, de largada, nós já demonstramos aos produtores que a associação do vento com a água é vital nos dias atuais, mesmo na região sul do Brasil, mesmo na América Latina, em algumas regiões que nós temos historicamente uma faixa mais amena, hoje já estamos passando alertas de ondas de calor. Então, associar água com ventilação é fundamental, isso é básico, tá? Agora, um outro aspecto importante é que a água não é para o ambiente somente, tem que molhar o animal. Então, molhar o animal mantendo a superfície seca. Então, isso é importante. E uma dica que nós vamos passar aqui na nossa palestra de hoje é medir a velocidade do vento próximo ao leito do animal. Então, a meio metro de altura do leito, se a velocidade do vento estiver acima de 1 metro por segundo, está adequado. Não tendo isso, alerta, nós temos que agir para dimensionar o sistema. Legal. Que rotina diária que sabota o conforto sem ninguém notar? Por exemplo, é o trato, é a sala de espera, o fluxo no coxo? E como que você reordena o dia da vaca para virar esse jogo? Muito bem. Então, olha só. Eu colocaria, em primeiro lugar, o trato no coxo. O operador, claramente, ele está preocupado em vencer o horário, distribuição uniforme do concentrado volumoso no coxo. O que acontece? Ele não está prestando atenção no animal. Geralmente, se ele está desconfortável ou não, mas sim se ele está comendo ou não, se todas as vacas têm acesso.
Outro lugar, ponto frágil que nós temos é a sala de espera. De novo, nós estamos preocupados com a ordenha, que é um fluxo muito complexo, né? Mesmo a ordenha, o AMS hoje, né, o robotizado, ele tem uma complexidade que nós estamos prestando atenção na máquina, no painel. Esse é outro ponto de sabotagem também. Então, eu ressaltaria esses dois pontos. E como ordenar? Primeiro, como eu falei, né? Você tá prestando atenção nos sinais da vaca. Tentar colocar, principalmente nos horários mais quentes. E hoje o horário mais quente a gente estende das 9 horas da manhã em diante. Não é mais aquela visão do 11 horas da manhã. Eu já começo cedo a observar o estresse térmico das vacas. E, se possível, o início da noite. Porque à noite há um acúmulo térmico durante o dia em que ela vai expressar o desconforto no meio da madrugada. E isso daí também tem que estar prestando atenção. A gente falou da água para resfriar os animais. Agora, falando em termos de atendimento, né, da produção, o que quase ninguém enxerga no sistema? Largura útil, fila, turbulência, temperatura, dominância. Só que ele acaba interferindo no padrão de ingestão. Excelente pergunta. Vamos começar de trás para frente. A dominância, de fato, a dominância exerce tanto a questão no momento da alimentação, mas, por exemplo, em ambientes que eu tenho poucos recursos de climatização, a dominância exerce efeito, ou seja, as vacas dominantes vão procurar os melhores recursos, os melhores spots dentro do galpão de resfriamento, deixando as vacas mais submissas, de baixa hierarquia, na margem, na periferia desse galpão. Por isso que é importante um dimensionamento que atenda a todas as vacas. Esse é um ponto. Você falou da tubulação. Exatamente, a questão da vazão, tubulação, tipo de bico. Nós temos que prestar atenção nos tipos de bico. Nós temos que aí obedecer uma quantidade de litros por minuto, que vai ser falado na palestra aí, que varia de 2 a 4 litros por minuto, que nós temos que prestar atenção. A limpeza dos bicos pode parecer bobagem, mas vai incrustando poeira, cálcio e ali minerais, e nós temos que estar atento com isso. E um ponto importante é a intermitência da programação. Não deixar ligado direto ou deixar longos períodos sem ligar. Então, nós propomos aí uma intermitência, um tempo on e o tempo off desligado. Esses detalhes de vazão da água, de ventilação, de renovação de ar, são aspectos técnicos de ambiente que nós temos que estar de olho. Com certeza é importante. Vamos falar aqui de noite que define o dia. Exato. Que ajuste noturno evita que a vaca acorde devendo conforto? E qual que é o erro mais comum nesse ponto? Não confiar de que a noite é o momento frio do dia. A mínima, nós sabemos que acontece no início da manhã. Então, tem uma carga térmica que ainda fica acumulada no ambiente, que fica emitindo em direção aos animais. Tanto o animal tendo uma estocagem térmica ao longo do dia, que vai se expressar à noite. Sem falar que à noite, às vezes, nós temos incidentes de ondas de calor. Então, programar a climatização para que ela funcione também à noite. É um erro muito comum de manejo, os técnicos e produtores desligarem ventiladores à noite por acharem que é o momento mais ameno. E as vacas se estressam à noite também. Elas gostam de andar mais à noite. Então elas vão ter um gasto energético. Somado ao estresse térmico, elas já acordam devendo, com certeza. Não é uma atividade simples, né? Não, de maneira alguma. Exige muita engenharia, muita técnica, mas é possível. E nós temos que investir nisso agora, nesses tempos de aquecimento, ou como diz lá o Guterres, né, da ONU, tempos de ebulição global. Ebulição global. Professor, a gente vê assim, a gente acaba atuando em vários setores de produção animal, aves, suínos, agora com os ruminantes pela Nutrinews, tem temas que eles estão sempre em alta. Em algumas espécies um pouco mais. O tema da ambiência é um tema muito em alta, e eu vejo assim, muito apontamento sobre questão de observação do comportamento dos animais. Então, assim, é uma coisa que se repete há muito tempo. Onde que falta alguma coisa para que isso se torne cultural
na produção. Existe isso ou é assim que funciona e aí a questão é que as pessoas têm que frequentar os eventos para ver o que está sendo discutido, se atualizar nas partes mais técnicas? Exatamente. Como que o senhor vê isso? Muito importante. A ambiência ela é altamente dinâmica ao longo do tempo, né? Surgem novas tecnologias, novas evidências sobre o ambiente térmico. Imediatamente já existem empresas que já estão desenvolvendo inovações nessa área de ambiência. Eu costumo dizer que a ambiência, ela, na bovinocultura de leite, ela está mais atrasada do que na avicultura, que está muito adiantada. E isso se dá por uma série de fatores, desde questões econômicas mesmo, né? Nós sabemos que o custo é alto para produzir leite, o retorno é ainda baixo para o produtor na ponta da cadeia, né? Então há uma desmotivação muitas vezes do produtor de por que eu vou investir num setor de risco, porque envolve custo. Embora nós temos estudos já das taxas de retorno do investimento, os ROIs, né? Mas ainda nós temos pouca evidência para a produção leiteira sobre a rapidez disso acontecer. Então, primeiro que tem que haver um conhecimento, um convencimento, um incentivo, sim. Segundo, equipamentos de baixo custo adaptados à bovinocultura de leite, que isso é também importante para nós melhorarmos o convencimento do setor. E terceiro, que em tempos de aquecimento global, não tem rotina mais na área de ambiência. A gente sempre dorme tranquilo, sempre buscando fazer algo. Então, tem que se atualizar. A vinda nessas feiras, por exemplo, ela é importantíssima para a gente ver estudos de caso, ter contato com produtores bem-sucedidos nessa área, pequeno, médio, grande. E isso ajuda muito no progresso também da ambiência na adaptação nas propriedades rurais. Professor, foi um prazer conhecê-lo, fazer essa entrevista com você. Espero que possamos ter outras oportunidades desse bate-papo. Alguma mensagem final? Quero deixar uma mensagem final. Primeiro, agradecer esse maravilhoso canal de comunicação de vocês, né, da Nutri News. É sempre importante nós termos esse espaço. E a mensagem que eu queria deixar para você, para todos nós que estão nos ouvindo, que vão ler esse material futuramente, vão ver, compartilhar, né, é importante compartilhar, não é tempo de nós nos acomodarmos. Não vamos esperar o futuro para ver o que vai dar. O futuro já é presente em termos de aquecimento global. Nós estamos tendo desastres aí, as chuvas no Rio Grande do Sul, as queimadas na Amazônia, no Pantanal. Nós não podemos esperar. Existe um grau de incerteza, mas que a incerteza não dê lugar à inação. Do tipo, vou ver o que vai dar. Não tem como. O ver o que vai dar pode ser um prejuízo sem precedentes na nossa atividade. É isso que eu desejo para todos nós da bovinocultura de leite. Muito obrigada, professor. Obrigada a você que nos acompanha. Não esquece de se inscrever no canal para acompanhar as melhores notícias do setor. E como o professor sugeriu, compartilhe esse conteúdo com o pessoal. Vamos espalhar conhecimento por aí. Muito obrigada.